Glória a Deus, e darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me deu. Né? E acabamos de cantar, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O nosso Deus é merecedor, quando quer que nós formos, nós expressemos a sua bondade e a sua grandeza. E eu quero pedir que você comece a se lembrar agora de tudo que Deus já fez na sua vida. De toda vez que você pode dizer assim, meu Deus foi bom para comigo. O meu Deus me agraciou. Eu não mereço, mas eu achei graça diante de Deus. Eu achei favor diante de Deus por causa da sua bondade. Porque sabemos, queridos, que se fosse por nosso merecimento, não deveríamos mais estar aqui. Se fosse por causa do nosso coração grato, por causa da nossa bondade, nós não deveríamos estar aqui. Mas Deus nos amou a ponto de criar um plano para que não vivêssemos para sempre distante dele, para que não vivêssemos na escuridão, para que não fôssemos condenados à morte eterna. E Ele enviou Jesus, seu único Filho, para morrer por amor a nós, para que nós tivéssemos hoje livre acesso com Deus. E nós vamos cantar uma canção que diz assim: eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero pedir que você afaste todo o pensamento da sua cabeça. Só se entregue a cada letra dessa canção. Se imagine vivendo isso. E a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E há uma luta muito grande hoje em dia para que vivamos cada dia mais afastados de Deus. Mesmo cristãos, mesmo vindo à casa do Senhor, mesmo servindo a Deus, mas afastados de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nós vamos cantar essa canção com o Sérgio, já com o Sérgio, em nome de Jesus. Se entregue. Se entregue. Se entregue a Ele. Viva cada letra dessa canção. Se você não souber, apenas ouça e se entregue. Ser consumido
Por isso, Senhor, mais uma vez te pedimos, tome toda a mente
cativa a obediência do Senhor e da sua palavra, para que apenas o que procede de ti ocupe nossas mentes e corações. Deus, em nome de Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Eu vou ler novamente. Diz assim, versículo 6. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Em outra versão diz: andai por ele, ou andai nele. Versículo 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem nele, continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Eu creio que todos aqui sabem que o Senhor, em algumas passagens da palavra, eu creio que a mais conhecida, Salmo 1, o Senhor nos compara, nos assemelha a uma árvore, né? E sabemos que toda árvore tem uma raiz. E qual é a importância da raiz para a árvore? Porque quando a árvore ela nasce, a plantinha começa a crescer, nasce e começa a crescer, ninguém vê a raiz. Na verdade, ninguém vê a raiz escondidinha. A raiz, ela está debaixo da terra. Ninguém está vendo. Mas a raiz está parada, ela está crescendo. Ela está crescendo para debaixo da terra, de forma que ela consiga alcançar o seu objetivo. E qual é o objetivo da raiz? É firmar a planta na terra e nutrir a planta, que futuramente virá a ser uma árvore. Irmãos, quando aqui está dizendo, né, agora assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, está falando para pessoas que não são cristãs? Não, está falando para pessoas que já conheceram a Cristo, que já receberam Ele em sua vida, né, e que estão tendo uma certa caminhada na presença do Senhor. Mas Paulo está aqui dizendo para essas pessoas: como vocês, já que vocês já receberam a Cristo, também andem nele, vivam nele, continuem a viver nele, né? Que andar nele, ter um estilo de vida que agrade a ele. Porque Paulo ele falou: olha, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós temos que transformar toda a nossa conduta em um estilo de vida que seja representante dele. Para que todo aquele que olhar para nós diga: realmente ele mudou, realmente ela mudou. Eu vejo Cristo na vida dele, eu vejo Cristo na vida dela. É uma pessoa que realmente abandonou o estilo de vida mundano, o estilo de vida comum, para se transformar numa pessoa que vive um estilo de vida que agrada a Deus. E esse estilo de vida que agrada a Deus exige de nós renúncia. É renunciar ao modo de falar que falávamos antes, é renunciar ao modo de olhar para as coisas e para pessoas que tínhamos antes, é renunciar nossas roupas que vestíamos antes, não é? É renunciar toda uma maneira de viver para viver uma vida em Cristo, para que Cristo verdadeiramente seja visto em nós através do nosso proceder. E quando a Bíblia aqui está falando, né? Lance raízes nele, aprofundem suas raízes nele. Quer dizer o quê? Que nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos crescer para baixo da terra, crescer com Ele no secreto. Lançar raízes nele é ter
Não é apenas vir à igreja e viver lá fora um estilo de vida que a gente nem se lembra que o Senhor existe. Só se lembra nas quartas à noite e no domingo pela manhã. Não, nós precisamos ter um estilo de vida que nos aproxime dele diariamente. Uma raiz, quando ela está fincada na terra, e ela cresce para baixo, e ela se aprofunda ali. Se vier um vento forte, derruba a árvore? Não derruba, porque a árvore está enraizada naquele solo. E nós precisamos buscar essa comunhão com Cristo diariamente. Precisamos buscar essa intimidade com Ele diariamente. Precisamos buscar esse relacionamento. O que é que nos aproxima dele no nosso dia a dia? Muitas vezes nós vivemos o dia e nem nos lembramos de orar. E nem nos lembramos de dizer: Jesus, estou aqui. O que é que o Senhor deseja que eu faça hoje? Então, irmão, nós precisamos viver o estilo de vida dessa forma. Não é? Porque para nos nutrirmos dele, porque nutrição significa o que eu coloquei aqui, o significado de nutrição é o processo de fornecimento aos organismos vivos, seja animal ou vegetal, dos nutrientes necessários para a vida. E um cristão precisa de quê? Para continuar vivo no Senhor. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja dele, é um organismo vivo. Se um membro morre, ele pode continuar fazendo parte do corpo? Não. Né? Se uma parte do corpo de alguém é necrosada, o que é que acontece com essa parte desse corpo? Ela é amputada. Né? Mas em nome de Jesus, isso não acontecerá com nenhum de nós. Porque nós temos buscado e continuaremos buscando profundidade nele. Porque a parte do corpo de Cristo só tem vida quando ela está ligada. Né? Em João 15, o Senhor fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todo fruto que está em mim, todo ramo que está em mim frutifica. Aquele que não frutifica, ele será cortado e lançado no fogo. Mas aquele que está frutificando, ele também será podado, para que dê cada vez ainda mais fruto. Então, irmão, nós precisamos buscar esse estilo de vida. Oséias 3:3 diz assim: conhecei e prosseguir em conhecer o Senhor. Muitas vezes nós nos conformamos apenas em conhecer. Eu sei que ele é Jesus Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo, né? A sua igreja é edificada sobre essa rocha. Mas Ele não quer que apenas o conheçamos, Ele quer que nós prossigamos em conhecer. Prosseguir em conhecer a Cristo está ligado a uma vida íntima e diária de busca, a uma vida de relacionamento diário com Ele. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, nós falamos aqui sobre os nossos irmãos perseguidos, sobre aqueles, né, que estão em países onde o Evangelho não é aceito e que eles decidiram, porque eles tiveram encontro real com Cristo, decidiram viver para Cristo. Alguns irmãos não estavam aqui, né, mas nós falamos sobre isso. E foi uma palavra muito forte, esclarecedora, porque, irmãos, muita gente não sabe que existem servos do Senhor que estão em outros países sofrendo perseguição, servos do Senhor que são torturados, servos do Senhor que são mortos, que perdem a sua família, homens e mulheres que veem suas filhas serem estupradas por homens malfeitores, não é? Perdem tudo, perdem emprego, não tem mais direito a nada. Pessoas assim são consideradas inimigas do país, inimigas do Estado. Essas pessoas, se não estiverem buscando um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, será que elas vão resistir? Ou elas vão negar o Senhor Jesus por não conhecê-lo? E esses homens e mulheres não têm acesso a uma coisa, um tesouro muito precioso que nós temos em nossa casa, até mais tempo. Eles não têm acesso à Bíblia. Quando eles conseguem uma Bíblia, eles têm que rasgar a Bíblia em pedaços e distribuir entre eles. Cada um tem um pedaço da Bíblia. E no próximo encontro eles vão trocando para que todos tenham acesso às outras partes da Bíblia também. Agora imaginem se esses homens não meditassem, não tivessem fome e sede de conhecer a palavra de Deus. Se
essas mulheres não tivessem essa avidez, se eles permaneceriam firmes até o fim. Sabemos, irmãos, que o nosso Cristo está voltando. O Cristo de Deus, que veio na pessoa de Jesus e habitou entre nós. Ele está voltando. E ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo que nós precisamos ter raízes aprofundadas nele. Isso significa ter base em Cristo. Qual é a base? Qual é o trigo? É a palavra de Deus. Se meditarmos dia e noite, Salmo 1 está dizendo: bem-aventurado ou feliz é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Nem sempre temos vontade. Na verdade, tem dia que a gente está afim, quer ler a Bíblia, mas só que a gente tem que lutar contra a nossa vontade, irmão. Porque a nossa carne nunca vai querer fazer aquilo que é para nos edificar, que é para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente conta, né, a história do livro Sem Palavras para as crianças, a última cor é o verde, que significa o crescimento. Porque a gente fala para ele: agora que você aceitou Jesus, Jesus entrou no seu coração, já purificou o seu coração, deixou ele branco, já tirou, né, de você tudo o que é ruim, todo sentimento ruim. Aí você aceitou Jesus e você agora precisa começar a ir para a igreja, porque você ali vai aprender junto com outros irmãos e você vai crescer no Senhor. Então, assim como a gente ensina as crianças, às vezes nós precisamos também ensinar os adultos. E nós precisamos também aprender todos os dias para termos base na palavra de Deus, para sabermos qual é a razão da nossa esperança, para dizermos com certeza, todo aquele que nos perguntar qual é a razão da sua esperança, é Cristo, o Filho de Deus, que veio à terra em carne, habitou entre nós e vai voltar para nos buscar, para nos resgatar. Mas se nós não tivermos uma base, se não tivermos uma leitura, se não tivermos uma meditação na palavra, irmãos, qualquer um consegue nos enganar. Estamos vivendo um tempo que é assim, né? As ideologias, hoje em dia é um discurso completamente de facilidades. Porque Jesus não fala assim com ninguém, porque Jesus é amor, verdade? Porque eu conheço palavras aqui que Jesus chega dizendo: vocês são hipócritas, vocês só estão me seguindo por causa do pão que perece. É esse Jesus que eu conheço, o Jesus cujo discurso não agradava às multidões. As multidões só queriam mesmo se alimentar, só queriam os milagres, só queriam o pão. As multidões só queriam as facilidades. Mas quando Jesus fez um discurso na montanha, dizendo: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que abandonar pai e mãe, você vai ter que abandonar a sua vida, o seu estilo de vida, você vai ter que tomar sua cruz, negar você mesmo e me seguir. Aí as pessoas abandonaram Jesus, só ficaram os discípulos, que aquelas pessoas estavam ali ficando raízes nele. E é por isso, irmãos, a importância de ficarmos raízes no Senhor, através da meditação, através da leitura bíblica, através da oração diariamente, através do devocional, que é um tempo que você tira para se devotar ao seu Senhor, porque é assim que a gente conhece a Ele. Se não tivermos relacionamento, não há como conhecer a Ele. E aí Paulo, mais embaixo, diz assim, versículo 8: não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Como é que nós vamos combater todas essas coisas que ele está falando aqui? Não é? As filosofias erradas e superficiais, baseadas nas ideias e tradições humanas. Porque eu amo Deus, eu amo a Bíblia, mas essa parte da Bíblia aqui não me agrada. Então, por favor, vamos pular ou vamos tirar, que é o que estão querendo fazer agora, né? Tirar alguns versículos da Bíblia. Só vai permanecer quem tiver o conhecimento. E se chegarmos um tempo em que a Bíblia for extinguida e não tivermos mais acesso? Se chegarmos um tempo em que os policiais vão entrar na nossa casa
Bíblia, para caçar todo tipo de escritura que fala de Deus, que fala de Jesus? Será que temos conhecimento suficiente para permanecermos firmes e inabaláveis do Senhor? A Bíblia diz que o homem que medita na palavra dia e noite, que tem prazer na lei do Senhor, tem prazer no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. A Bíblia diz que as suas folhas nunca se secam, não caem, e ela dará fruto na estação própria. Assim temos que ser nós. A nossa água, o nosso alimento tem que ser a palavra de Deus. É nela que nós temos que buscar a nutrição de que Paulo está falando. Meditando, nos relacionamos com Jesus. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Busque o auxílio do Espírito Santo, porque sem ele a gente não consegue mesmo entender. Ô Espírito Santo, por favor, eu não estou entendendo aqui, por favor, me esclareça, eu preciso conhecer a palavra, porque nós só conhecemos a Cristo através da sua palavra. Nós só prosseguimos em conhecer o Senhor através do relacionamento. Aleluia. Irmãos, nós precisamos nos firmar cada dia mais no Senhor. Porque cada dia estamos vendo coisas. Eu creio que o Senhor poupará essa igreja, como ele já falou através de profecias. Eu creio que ele nos poupará. Mas não é a igreja que diz que é igreja, não, é a igreja verdadeira do Senhor. O Senhor nos chama a sair da superfície, a sair do raso, mergulharmos nele, mergulharmos no conhecimento dele, mergulharmos, sabe, nas estratégias que ele nos dá, até para ganharmos vidas, para lançarmos as sementes, para que essas sementes não caiam, né, em qualquer lugar, não sejam sufocadas pelas pedras, não sejam comidas pelos pássaros. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que uma pessoa que nós ganhamos temos que discipular. Porque eu acredito que nós responderemos também por essa pessoa se não ensinarmos a verdade. E é por isso que hoje nós aqui, né, nós falamos e batemos na tecla. O centro é Cristo. O centro não é o homem. As canções têm que ser cristocêntricas. As canções têm que nos levar a Cristo. Tem que falar para Cristo. As canções de fortalecimento, de edificação mútua, é para o nosso secreto, né? Podemos cantar uma canção de comunhão quando estamos junto com os irmãos, mas o centro sempre será Cristo. E o Senhor tem chamado a sua igreja a voltar a esse princípio. Porque vai chegar um tempo, irmãos, em que muitos não irão resistir porque não tem base no Senhor. E nós precisamos buscar a base no Senhor. Uma das formas, para quem tem dificuldade, é ler o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Para cada dia do mês, um capítulo de Provérbios. Dia primeiro, eu cresci muito, graças a Deus, irmão, dessa forma. Lembro, eu vou voltar a fazer isso novamente. Dia primeiro, Provérbios capítulo 1. Dia segundo, 2, Provérbios capítulo 2, e assim vai até o dia 31. Tem meses que é 30, aí você volta para o dia 1 novamente. Tem riquezas, irmãos, tem tesouros, a Bíblia diz, já cheio de tesouros escondidos, tem tesouros escondidos na palavra do Senhor. Tem coisas maravilhosas que nós precisamos descobrir, para que permaneçamos firmes. Quando der o vento, a gente não ser abalado. Quando vier as circunstâncias, a gente não desistir de Cristo, da cruz de Cristo. Porque nós entendemos através da sua palavra que precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós precisamos. É dia e noite, nós precisamos ser inabaláveis do Senhor. Nós precisamos entender que é negar-se diariamente, que é abrir mão do meu querer. Porque às vezes queremos tantas coisas, mas Deus não está em nada disso. E muitas vezes aquilo que Deus quer de nós é aquilo que nós não queremos fazer.
Então nós precisamos, irmãos, buscar, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? É um relacionamento diário, é um relacionamento íntimo. Quando estiver na circunstância, quando estiver cansado, desanimado, pensando em desistir, vamos lembrar dos nossos irmãos perseguidos. Eles sofrem, eles perdem tudo, mas eles não largam Jesus. Nós precisamos de uma dose diária de injeção de ânimo, irmãos. Já que nós estamos passando o que eles estão passando, vamos aproveitar e nos inspirarmos nele para buscarmos ao Senhor avidamente, para buscarmos ao Senhor incansavelmente, para nos deleitarmos na presença do Senhor, para nos agradarmos do Senhor. Vir aos cultos não é chato. Vir às orações não é chato. Chato é Jesus voltar e alguém ficar porque não buscou conhecê-lo intimamente, porque não buscou enquanto é tempo. E o Senhor tem nos alertado nesses últimos dias. Ele está voltando. Ele está voltando. Não é mais tempo de ficar em cima do muro e nem de costear entre dois pensamentos. É tempo de lançar raízes. É tempo de nos aprofundarmos no Senhor. Amém? Fiquem de pé. Nós iremos orar. Iremos pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada. Porque se estivermos enraizados nele, nós não seremos confundidos e não seremos enganados. Nós não seremos abalados. A Bíblia diz que tudo que é abalado será abalado. Mas se estivermos fincados nas nossas raízes no Senhor, nós